Vamos continuar a coisa que a gente estava fazendo, que era o quê? A gente estava estudando como a derivada nos dá informação sobre o comportamento da função, beleza? Na aula passada a gente estudou a primeira derivada, e a primeira derivada contava para a gente o crescimento e o decrescimento da função. Como é que era isso? Se você tinha um intervalo onde a função era derivável e a derivada era sempre maior que zero naquele intervalo, a função era estritamente crescente nesse intervalo. Se a derivada era negativa, a função era estritamente decrescente no intervalo. Isso te permitia, vamos dizer assim, estudar em primeira ordem o comportamento da função. Você sabe dizer que ela cresce ou decresce, mas você não sabe como que é o crescimento. Você pode ter uma função que cresce se curvando para cima, tá certo? Você conhece funções desse tipo? Por exemplo, a função exponencial tem um gráfico, é uma função estritamente crescente e ela se curva para cima de algum jeito. E você tem funções que são estritamente crescentes, cujo gráfico se curva para baixo. Tá certo? Então, a gente tem que ter alguma ferramenta que conta como que o gráfico, o quanto o gráfico deixa de ser uma reta e como. Tá? Então, isso vai ser dado através da segunda derivada, a gente vai ver daqui a pouco. Mas o que a gente primeiro precisa dizer é ter alguma definição precisa de que distingua uma curvatura desse tipo para uma curvatura desse tipo. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, se você pegar esse ponto, qual é a propriedade que, se você está com o gráfico da função assim, qual é a propriedade que o gráfico tem em relação à reta tangente a esse ponto? O gráfico está sempre acima da reta tangente. E se você tem um gráfico desse tipo, se você olhar para a reta tangente, o gráfico está sempre abaixo da reta tangente, tá certo? Então é com essa notação que a gente vai definir o que é um gráfico ter concavidade para cima ou para baixo, tá bom? Tá, então, o que a gente vai estudar agora são as concavidades e inflexões. Tá bom? Então vamos lá, vamos lembrar um pouquinho, se você tem uma f, uma função derivável, num certo intervalo i, tá bom? E eu pego um ponto x0 dentro desse intervalo, como é que era a equação da reta tangente ao gráfico no ponto x0? Como é que se escrevia? Y menos f de x0, tá certo? F' de x0, x menos x0. Tá? Então eu posso considerar a função cujo gráfico é a reta tangente ao ponto... A reta tangente ao gráfico de f no ponto x0. Tudo bem? Então vamos chamar... Então isso aqui é a reta tangente em x0 ao gráfico de f, né? Eu posso olhar, então vamos só indicar como t de x0 de x, que é o gráfico, a função que define como gráfico a reta tangente. Quem é t de x0, então? T de x0 vai ser exatamente f de x0 mais f' de x0, x menos x0, tá bom? Então, diga. Então, t índice x0 é para representar que essa função é a que define a reta tangente no ponto x0, tá? Então, a definição de concavidade vai depender disso, né? Então, eu vou dizer que f, a função f, tem concavidade para cima em x0, tá? Tem concavidade para cima em x0 se existe um intervalo
aberto I, de modo que x0 esteja dentro desse intervalo, tal que vale a seguinte coisa, né? O que eu quero dizer que a concavidade é para cima? Com aquele desenho que a gente fez, concavidade para cima quer dizer que o gráfico da função estava para cima da reta tangente, né? Então eu vou querer que f de x seja maior ou igual, estritamente maior, na verdade, que o valor da função na reta tangente para todo x pertencente a i, x diferente de x0. Tá? Nota que aqui eu estou pondo estritamente maior. O que isso quer dizer? No ponto de tangência, as duas funções coincidem. Tá certo? O que eu quero é que em qualquer ponto que não seja o ponto de tangência, o gráfico da função esteja exatamente sempre acima da reta tangente. Pelo menos num pequeno intervalo em volta de x0. Tudo bem? Como é que se define concavidade para baixo? De maneira totalmente análoga, né? Eu vou dizer que o gráfico vai ter concavidade para baixo. Tudo igualzinho. Vou pedir que o gráfico esteja abaixo da reta tangente em todos os pontos diferentes do ponto x0 naquele intervalo. Tá bom? Se o gráfico está para baixo da reta tangente, concavidade para baixo. Se o gráfico está para cima, concavidade para cima. Tá claro? F é uma função derivável contínua dentro desse intervalo. Outra condição, então, ter concavidade para cima e para baixo, ok. A gente vai dizer que x0, tá? Então são duas definições numa só. O que é a concavidade de f num ponto e o que é esse x0 ser um ponto de inflexão. O que é um ponto de inflexão? Se a concavidade, se f tem concavidades opostas ou distintas, né? Concavidades distintas antes e depois de x0, tá bom? Ou seja, x0 vai ser um ponto de inflexão exatamente quando a concavidade troca naquele ponto. Antes dele a concavidade era para baixo e depois era para cima, ou vice-versa. Tá bom? Joia. Com base nisso, a gente consegue ter um critério para determinar qual é a concavidade de uma função em termos da segunda derivada, né? Então, o teorema que a gente tem, vamos colocar o enunciado direitinho. Pega f, uma função de R em R, que admita a segunda derivada, né? Com segunda derivada definida. Tudo bem? Então, eu tenho uma função que eu sei calcular a segunda derivada. Não estou pedindo que essa segunda derivada seja uma função contínua ou qualquer coisa assim. Apenas que exista f duas linhas, tá bem? Segunda derivada no intervalo aberto I. Tá? Eu pego uma função que tem segunda derivada num certo intervalo aberto. O que eu posso dizer? Se a segunda derivada for positiva para todo x dentro desse intervalo, então a f vai ter concavidade para cima em todos os pontos, tá? De maneira completamente análoga, se a segunda derivada é estritamente negativa em todos os pontos, tem concavidade para baixo tá bom?
Então a segunda derivada conta para a gente como é que o gráfico se curva. Se a segunda derivada for positiva num pequeno intervalo, o gráfico vai se curvar para cima naquele intervalo. Se for negativa, se curva para baixo. É razoável você acreditar nisso? Vamos pensar numa situação bem razoável, né? Vamos pensar que a segunda derivada ainda é uma função contínua, por exemplo. Então, se você tem um ponto onde a função segunda derivada é positiva, se ela é contínua, ela continua positiva no intervalo, tá certo? Então, o que quer dizer que o f duas linhas é uma função positiva no intervalo? F duas linhas é a derivada de alguém? Sim, é a derivada da f', tá certo? Então, o que a gente conclui aqui? Que se a segunda derivada é positiva, a primeira derivada é uma função crescente. Ou seja, conforme o x aumenta, o f' aumenta. Ou seja, conforme o x aumenta, o coeficiente angular da reta tangente vai aumentando. Então, o que eu posso imaginar é que uma função cuja segunda derivada é positiva, as retas tangentes vão ficando cada vez mais inclinadas. Dá para acreditar que isso implica que o gráfico vai se curvando para cima. De maneira análoga, se isso aqui é negativo, se f duas linhas é negativo, quer dizer o quê? Que f' é decrescente. Então, se ela é positiva num ponto, quer dizer que a reta tangente tem uma certa inclinação positiva. Conforme x aumenta, essa inclinação vai diminuir. O que isso quer dizer? Que o gráfico vai ter que se curvar para baixo. Tá? Essa é essencialmente a ideia da demonstração. Tá? Então, vamos escrever isso. Tá? Outra situação bem simples, né? Por exemplo, aquela coisa que você vê na escola. A parábola tem boca para cima se o coeficiente do termo dominante é positivo, né? Você escreve uma equação uma função de segundo grau como sendo f de x igual a ax quadrado mais bx mais c, tá certo? Então vamos escrever isso. Né? Temos isso, tá certo? Quanto vale f'? 2ax mais b, tá certo? E foi disso aqui que a gente observou, inclusive, que o vértice da parábola a gente tem aquela fórmula. Para o x do vértice, que é menos b sobre 2a, exatamente o ponto onde zera isso, que é um ponto de máximo ou de mínimo da parábola, que está definida no intervalo aberto, toda reta. Tá certo? Então, você tira isso, e quando você deriva duas vezes, o que você conclui? Isso é 2a, né? É constante. Então, se o a for positivo, esse número sempre é positivo. Portanto, a concavidade vai ser para cima em todos os pontos da parábola. Se o a for negativo, a concavidade é para baixo. Tá? Então, você consegue tirar informações sobre a curvatura de gráficos a partir disso. No caso da parábola, ok, ela vai ter sempre a mesma curvatura, por quê? Porque a segunda derivada é constante. Sempre a mesma curvatura no sentido de, o que eu quero dizer é a mesma concavidade em todos os pontos. Tá? Curvatura é outra coisa. Por exemplo, se você pegar uma função de grau 3, quando você deriva duas vezes, vai sobrar um polinômio de primeiro grau aqui. E a gente sabe que isso troca de sinal. Tá certo? Vai ser uma coisa aqui, uma expressão de um polinômio de primeiro grau. E para certos valores de x, com certeza isso vai ser negativo, e para outros, com certeza, vai ser positivo. Então, com certeza, uma função de grau 3, o gráfico de uma cúbica, tem concavidades distintas, existem dois pontos diferentes onde a concavidade é distinta. Tá bem? Vamos tentar provar o teorema? E para provar o teorema, a gente tem que concluir essa definição, né? Tem que olhar para isso aqui. Tá certo? Então, como é que a gente vai fazer? Para mostrar que um gráfico tem concavidade para cima, por exemplo, eu preciso mostrar que essa função é maior do que essa. E o que a gente usa para provar desigualdades entre funções? A gente fez alguns exemplos na aula passada, né? A gente mostrou que e elevado a x era sempre maior do que x, etc. O que a gente usou para isso? A consequência do TVM, que era estudar a primeira derivada. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar um ponto dentro desse intervalo, tá? E vou olhar, então sejam isso, e olha para a função g de x, que é igual a f de x menos tx0 de x, né?
é a função f e a função que define a reta tangente ao gráfico de f no ponto x0. O que eu quero mostrar? O que eu preciso mostrar? Que se a segunda derivada é positiva, aquela função é estritamente positiva num pequeno intervalo em volta do ponto x0. Tá certo? Então vamos lá. Quanto que vale g de x0? Vale zero, né? Porque é f de x0 menos o valor da reta tangente no ponto, que empata sempre com a função. Ótimo. Quanto vale g' de x? F' de x, né? Derivando. Isso é f' de x. Quanto que vale a derivada dessa função t de x0 no ponto x? Está aqui. Quando você derivar isso, né, esse termo constante morreu, aqui é primeiro grau, dá exatamente o coeficiente angular, f' de x0. Pronto. O que a gente sabe? A nossa hipótese, vamos tentar mostrar esse aqui, o de baixo análogo, tá? Se você tem que f duas linhas de x0 é positiva, essa é a nossa hipótese, o que eu posso dizer? Aqui, você quer aplicar uma regra do produto nesse termo? Pode. Precisa? Não. Porque isso aqui é um número, é uma constante. Tá? Então isso aqui é uma função. Na hora que você abre essa conta, vai ficar sempre uma coisa do tipo ax mais b. Tá? Quem que é o a? F' de x0. Quem que é o b? F de x0 menos f' vezes x0. Quando eu derivo, a derivada de uma função de primeiro grau sempre é coeficiente angular. Tá bom? O termo que acompanha o x ali. Então, poderia usar uma regra do produto? Poderia. Aí você vai derivar esse vezes esse. Derivada desse aqui, como a constante é zero, então vai ficar 0 vezes isso, mais esse vezes a derivada desse, que é 1. Dá exatamente aquilo lá. Tá? Então vamos em frente. Nossa hipótese é que f duas linhas é positiva em todo intervalo, né? E aí aquela coisa que eu disse intuitivamente ali no começo, exatamente como vai funcionar aqui. O que quer dizer que f duas linhas é positiva? Que a função que tem isso aqui como derivada é estritamente crescente, tá certo? Então isso implica que f' de x é crescente no intervalo. Tá? Então o que dá para dizer agora? Se f' de x é uma função crescente, o que a gente pode dizer? Que antes do ponto x0, quanto vale essa quantidade? Se o x é menor do que x0, g' é negativa. Tá certo? Tudo bem? E para x maior do que x0, g' é positiva. Então o que a gente conclui ali? Né? Se x for menor do que x0, essa observação aqui vai me implicar que g' de x é negativa. E o que isso quer dizer? Que a função g é decrescente para todos os pontos do intervalo i que estão à esquerda de x0, g' é negativa. Isso quer dizer o que para mim? Que g é decrescente para todos os pontos, g é decrescente no conjunto dos pontos onde x é menor do que x0 e x pertence a i. Vamos escrever isso assim, tá bom? Quanto que vale a função g no ponto x0? G de x0 vale 0. Se ela é decrescente e vale 0, antes do ponto x0, o valor dela tem que ser o quê? Se ela vem descendo e bateu no 0, é porque antes ela era positiva. Tá certo? Então isso implica pra gente que g de x é estritamente positiva para todo x pertencente a i, x menor do que x0. O que quer dizer que x é positiva g é positiva nesse intervalo? Que esse número é maior do que esse. Tudo bem?
Então, à esquerda do ponto x0, f está acima da reta tangente. Diga. Eu entendi o que é estritamente positivo. Ótimo. Quer dizer, não ótimo que você tenha se perdido, mas é uma pergunta legítima. Vamos explicar. Você não entendeu por que a função g é estritamente positiva. Você percebe, a gente está usando várias vezes o argumento que é consequência do TVM. Estudando a primeira derivada. Primeiro eu estudei a primeira derivada da f' e depois eu comecei a estudar a primeira derivada da g'. A primeira derivada da g, tá? Então vamos pensar. Aqui tudo bem, f duas linhas positivo implica que f' é crescente? Ótimo. O que quer dizer que f' é crescente? Que se x for maior do que x0, f de x é maior do que f de x0, tá? f'. Então, isso quer me dizer o quê? Vamos olhar para a função g' que está aqui. Se essa função é uma função estritamente crescente, quanto que vale g' no ponto x0? 0. Se ela é estritamente crescente, antes... Então, vamos pensar. Você tem o teu ponto x0, vamos fazer um desenho. Eu estou pensando no gráfico da g', tá? Nesse ponto, g' vale 0, tá bom? E eu sei que ela é estritamente crescente. Desculpa, f' é estritamente crescente. Estou subtraindo uma constante, continua, tá? O que eu posso dizer, então? Se ela vale 0 nesse ponto e é estritamente crescente, antes dela, quais são os possíveis valores? Pode ser um valor positivo? Não, né? Porque g' é estritamente negativa, desculpa. Se ela é estritamente negativa e vale 0, ela tem que decrescer. Tem que ser uma coisa desse tipo. Se x é menor do que x0, g' de x é menor do que g' de x0, que é 0. Ótimo. Então, se g'... Desculpa, ela é crescente, estou fazendo confusão. Ela é crescente, então o gráfico da g' é desse jeito, né? Concluímos que g' tem que ser negativa. Se g' é negativa, eu tenho uma situação desse tipo para a função g. Para g'. O que eu posso dizer a respeito da função g agora no ponto x0? G de x0 vale 0. Tá? Se a derivada é negativa antes desse ponto, o que eu posso dizer? Que a função g é decrescente. Se ela vale 0 nesse ponto e ela é decrescente, ela tem que vir de um valor positivo. Tá bom? Tá clara a ideia? Para todo mundo? Então, repassando. F' crescente. Como g' vale 0 nesse ponto, g' tem que ser negativa antes. Você faz a análise aqui. E positiva depois. Se g' é negativa antes de x0, é porque g é decrescente. Como ela vale 0 antes do x0, para decrescer até 0, ela tinha que ter valores positivos. Então, para todo x menor do que x0, dentro do intervalo onde f duas linhas é positiva, eu vou ter que f de x é maior do que t de x, porque g é positivo. O que você faz agora? Olha a direita de x0. Vamos reescrever. Então, primeira situação. Segunda situação, x maior do que x0. Se o x for maior do que x0, o que eu posso dizer? De novo, como a f' é uma função crescente, então isso aqui é crescente, e no ponto x0, g' vale 0, o que eu posso dizer? Que se x for maior do que x0, esse número é positivo, né? Então o gráfico da g' é uma coisa desse tipo aqui. O que eu posso dizer então? Que a derivada de g é positiva nos pontos à direita de x0. Se a derivada é positiva, a função g é crescente. Se ela vale 0 no x0 e é crescente, ela tem que assumir valores positivos à direita. Tá? Então é isso que a gente escreve. G' de x é maior do que 0 e, portanto, g é crescente. Se x for maior do que x0 e dentro do intervalo i. Se g é crescente, o que eu posso dizer? Como ela vale 0 em x0, eu vou ter que g de x é maior do que 0 nesses pontos. O que quer dizer que g é maior do que 0? Que f de x
Tá bom? Então, o que a gente concluiu? Que dentro do intervalo I, para todo ponto à direita de x0, o valor da função é maior do que o valor da reta tangente, e para todo ponto à esquerda de x0, o valor da função é maior do que a reta tangente. Ou seja, em todo ponto do intervalo, tirando o ponto x0, o gráfico da função está acima da reta tangente. O que isso quer dizer? Que f tem concavidade para cima, concavidade para cima em x0. Tá? Dá para você tentar demonstrar esse caso aqui? Quando a segunda derivada é negativa? O argumento é exatamente o mesmo. Eu acho que é muito bom você tentar escrever isso sozinho, que é um bom treino de como usar o teorema do valor médio. Professor, como seria a segunda derivada do gráfico? Depende de qual é a função, né? Você quer saber como é que é o gráfico da f duas linhas. Depende de quem é a f. Se for uma função de segundo grau. Se f for uma função de segundo grau, a segunda derivada é uma constante, né? Foi isso que a gente tinha feito. Se você tem uma coisa desse tipo aqui, a gente já viu que a f' é uma função de primeiro grau e que f duas linhas é uma constante. Simplesmente, quer dizer, o que você tem? Esse aqui é o gráfico da f duas linhas, constante igual a 2a. Quem é o gráfico da f'? Estou pensando que o a é positivo aqui, tá? Se o a é positivo, o gráfico da f' vai ser uma coisa desse tipo, onde aqui é b e esse número aqui é menos b sobre 2a, que é o ponto onde isso aqui vale 0. E o gráfico da f vai ser uma parábola de boca para cima. Posso dizer que ela tem raízes reais ou não? Não sei, depende do valor de c, né? Tá? Então, você sabe que vai ser alguma parábola de boca para cima, pode estar sem cruzar o eixo, pode cruzar uma única vez, pode cruzar duas. Isso vai depender exatamente de quem? De qual é esse valor c. Se você deu o a e o b, o que você determinou da parábola? O a te determina qual vai ser a concavidade dela. Então, quando eu escolho esse número a, eu estou dizendo o quanto ela vai se curvar ou para cima ou para baixo. Dado o número a, sei qual é a concavidade dela. Se eu escolho o número b, eu automaticamente estou determinando a f'. Então, eu estou dizendo qual vai ser o ponto que é o vértice da parábola. Então, quando eu escolho a, eu determino a concavidade. Quando eu escolho b, eu digo aonde eu vou pôr esse vértice. E quando eu escolho o número c, o que isso e isso tem de diferente? Uma translação vertical. Então, quando eu escolho o a e o b, eu já te dei a posição, a concavidade da parábola e a posição horizontal dela, se você quiser pensar, que eu vou te dizer onde está o vértice, o x do vértice. Então, quando eu te dou a e b, todas essas parábolas paralelas para uma translação vertical têm os mesmos a e b. E aí, quando você escolhe o c, eu vou ter nenhuma raiz, duas raízes, ou se ele estiver exatamente aqui, o c que faz tocar uma única vez é exatamente uma raiz real. Né? A e b determinam o x do vértice, e para saber o y do vértice, o que você precisa? Pela fórmula que você tinha lá na escola, dependia do discriminante da equação, que depende do c. Tá? Então, essa é uma análise interessante para fazer. Né? Se eu te dou esse, diz a concavidade. Se eu te dou esses dois, digo a posição horizontal do vértice, e o terceiro determina a posição vertical do vértice. Trava a parábola inteira. Tá bom? Polinômio de grau 3, você vai precisar de 4 constantes. Cada uma delas vai te contar uma coisa. Né? Tá? Não tem vértice, não tem nada, mas você vai ter pontos numa cúbica típica. Você tem pontos onde a concavidade muda, né? Então, os valores de A, B e C vão te determinar os pontos de máximo e mínimo, que corresponde ao vértice aqui, e esse ponto que é o ponto de concavidade dela. Tá? E essa constante vai te determinar o deslocamento vertical que essa parábola vai
essa cúbica vai ter. Muito bem, então a gente tem um estudo, uma ferramenta boa para contar a concavidade, que é estudar a segunda derivada. Vamos pegar um exemplo, fazer umas contas. Tá, então, você consegue. Eu sugiro fortemente que você tente escrever o teorema por caso f duas linhas negativo. O que vai acontecer de diferente? O que quer dizer que f duas linhas é negativa? Que a f' é decrescente. Tá? Então, o gráfico da g vai ser um pouquinho diferente, né? O gráfico da g'. Tá bom? Vai ser uma função estritamente decrescente, a g' no outro caso vai ser uma função assim. E aí, antes ela é positiva, então antes a função vai ser crescente e vai bater no zero e depois ela vai ser decrescente. E, portanto, eu vou ter o quê? Que a função g é sempre negativa, portanto, esse número é sempre menor do que esse. O gráfico vai estar sempre abaixo da reta tangente, com cavidade para baixo. Escreve isso, é um exercício muito saudável.